Olá pessoal, água magnetizada. Vamos antecipar essa aula que seria para a semana em virtude de um pedido de nossos amigos de Araraquara. Araraquara lembra um trava-língua, né gente? Eu não sei se lembra vocês, mas a mim lembra muito. O paralelepípedo de Araraquara desparalelepipedizou. Não sei se isso está certo não, mas falou em Araraquara, eu lembro do meu tempo de meus filhos mais jovens e fazendo esses trava-línguas. Mas vamos lá que não, acho que não teve graça nenhuma. Gente, lembra de divulgar o canal, compartilhar, que agora em tempo de coronavírus tá difícil da gente conseguir visualização, tá muito competitivo, principalmente todo mundo fazendo live, inclusive sigam as lives de Jacó, muito boas, no Instagram e no YouTube. De vez em quando ele tem uma dificuldade ali de internet, de aparelho, mas está mandando muito bem. Eu assisti algumas lives excelentes, mas vamos adiante. Água magnetizada, termo que Mesmer usava, termo que Kardec utilizava também. Por que não água fluidificada? Porque a água já é fluido. Tudo, desde o princípio, a água tem uma importância, uma figura muito grande nas religiões, nas crenças, isso vem lá de trás. O próprio Cristo também utilizou muita água. E Masaru Emoto, estivemos com Masaru Emoto no terceiro encontro de saúde quântica e qualidade de vida, assisti ele, extremamente amável, extremamente assim, desencarnou há algum tempo aí, mas assim, é uma figura que passa muito amor. E ele fez uma pesquisa lá com a água, que era fotografada a menos 5 graus Celsius, e se a água era poluída, a figura saía imagens bem, até feias mesmo, a água de nascente, saía aqueles cristais parecendo de Natal, a água abençoada, assim, uma água que foi feita, várias pessoas fizeram orações, disseram palavras boas, a água saía com aquelas imagens de aqueles cristais de gelo bonitos, quando as palavras não eram tão boas, eram palavras de ódio, vingança, esse sentido assim, a imagem da água modificável. É um trabalho muito interessante de Masaru Emoto, aquele japonês, e vocês podem pesquisar aí na internet também, que é um material interessante. Vamos ler um trecho aqui do livro Magnetismo Humano, de Jacó Mello. Aproveite, gente, esse tempo agora de estar mais em casa. Adquiram esse livro, adquiram esse também, Cure-se e Cure pelos Passes. Inclusive, eu achei esse livro de pergunta e resposta muito interessante para quem está iniciando. É muito completo ele, vocês vejam que é um livro. Falar até com Jacó agora, fazer um pedido aqui, me comprometer aqui com vocês do canal, para pedir um desconto agora nesse período de abril, de confinamento que muitos de nós estamos. Fique em casa. Então vou falar com o Jacó, não sei se vou conseguir, né gente, falar uma coisa, pedir uma coisa. Então vou pedir a Jacó para dar um desconto nesse livro, Cure-se e Cure pelos Passes, que eu acho muito importante vocês adquirirem esse livro. Mas vamos lá para a leitura. É muito importante deixar bem claro que na água magnetizada não temos como eliminar a presença do magnetizador. Inclusive isso é o que propõe o senhor Allan Kardec. Essa teoria, vamos agora para o livro dos médiuns, viu gente? Capítulo 8, item do laboratório do mundo invisível, item 131. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água, por obra da vontade. Aí já sou eu que estou falando. Uma ação bem dirigida pela nossa vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre, assistido por outro espírito. Como assim, Luciano? Quase sempre? Isso quer dizer que não é sempre que é os espíritos que magnetizam a água, não. Quase sempre. Palavras aqui do Livro dos Médiuns.
Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Poxa! Uau, né, gente? Então, precisamos dos espíritos? Sim, precisamos dos espíritos. E os espíritos precisam de nós? Sim, precisam de nós. Então, essa magnetização pode ser mista? Pode. E quase sempre ela é mista, mas em alguns momentos ela termina sendo um magnetismo apenas humano, sem interferência dos espíritos. E pode ser só espiritual? Pode, mas geralmente vai haver uma cola psíquica e os espíritos precisam de alguém ali próximo para pegar seus fluidos, o que é um processo mais difícil para eles. Então, se a gente tiver com a ação, com o pensamento, com a vontade, dirigindo na água, então essa vontade vai agir de uma forma. A mesma coisa a gente pode fazer com o que está tomando, com a nossa água ali, com o nosso suco. Podemos botar, se for digital, no meu caso, ou se for palmar, faz ali uma prece, vai lá, bebendo a água, girando aqui no sentido horário. Eu estou dizendo girando se estiver mexendo no suco, alguma coisa. Se não, pode ficar com a mãozinha parada, aqui, faz uma prece. Ah, Luciana, posso fazer isso numa água que eu vou beber? Pode. Então mentaliza lá para onde aquela água quer, onde você quer direcionar aquele fluido, de repente uma dor no joelho, alguma coisa desse tipo. E vai, faz sua prece, faz sua oração, coloca ali na água. Isso é magnetismo. Gente, pode ser um sopro quente, de repente, isso eu sugiro para quem tem um pouco mais de experiência, para não haver um desgaste fluido. Principalmente, dependendo dos trabalhos, aplicar ali 9, 10 passes em uma noite, ou em uma tarde, ou em uma manhã. E se for fazer sopro quente em todas as águas, pode haver um desgaste fluídico bem maior do que o necessário. Então, em alguns casos, sim, dependendo se tiver também esse sopro fluídico, eu já expliquei, viu, gente? Principalmente o sopro quente, né? Tá lá em algumas aulas aí passadas. Então, vai lá, faz o sopro, dependendo da necessidade, se for um bom soprador fluídico também. O interessante, gente, que aconteceu comigo, eu estava fazendo, sempre dava alguns treinamentos em magnetismo e falava de colocar água e magnetizar. Como eu sou digital, quando eu faço esse movimento, que eu coloco ela aqui numa mesa e começo, com poucos segundos eu já estou sentindo uma doação muito grande pela ponta dos meus dedos. E vou, afasto, às vezes aproximo um pouco, mas fica ali algum tempo. De preferência mais de 5 minutos, dependendo do caso, para sentar ali, esperando a água. Se puder também juntos, os magnetizadores fazer uma magnetização coletiva, todos com as mãos, e depois individual, depois da aplicação. Mas vamos lá, estou eu lá, né, nunca pegava na água. Aí estava lá fazendo em Maceió, acho que 2015, 2016, por aí, acompanhando Jacó num curso lá, tá lá Jacó dizendo, eu gosto de magnetizar segurando a garrafa assim. Como Jacó é palmar, tá segurando, gente, tá aqui doando. E eu, na minha inocência, achava que não era para estar pegando na garrafa, né? Isso lá é para 2015, então a gente sempre está aprendendo e nessa questão de água magnetizada temos muito a aprender, temos muito a desenvolver. Então, se vocês quiserem fazer segurando a garrafa, podem fazer, eu e minhas gafas. Temos muito a aprender, como eu estava dizendo, sobre água. Ana Vargas tem um trabalho que foi apresentado no 10º M, um trabalho de uma pessoa lá do Centro Vida, onde ele pegava água que não tinha magnetização, ficava lá, garrafão de água, onde os magnetizadores não colocavam a mão, ninguém encostava,
e a água que era magnetizada por vários magnetizadores e a água magnetizada individualmente. E acreditem, essas propriedades mudavam de situação para situação. E aqui ficava lá que ninguém encostava, a água não mudava as propriedades, né? Então, volto a dizer, é bom a gente estudar, é bom a gente ler, e nesse sentido, esse trabalho de Ana Vargas é bastante interessante. Para ser um trabalho científico, isso precisava ser feito em uma cadeia muito maior de testes, de análise em condições assim, com poucas variações, né? Praticamente nenhuma variação. O TDM, ou qualquer tratamento que se esteja fazendo, a gente sempre orienta o uso da água magnetizada no tratamento. Então, terminou a aplicação magnética, Ana Vargas orienta um copo de 200 ml, então um copo grande. A gente está tomando, eu estou dando um copo mais ou menos de 100 ml, eu dou dois daquele pequenininho de 50, então a pessoa toma um copo de 100 ml. E quando chega em casa, outro copinho antes de dormir. Quando acorda, primeira coisa, estômago vazio, mente ali acordando, um copinho, sempre em prece, em oração, depois do café da manhã, depois do almoço, depois do jantar, sempre um copinho. 5 vezes ao dia é o que a gente orienta nos tratamentos lá no Joana. Eu acredito que Jacó também. Essa quantidade de água foi sendo aumentada com o tempo e hoje uma garrafa dessa que eu mostrei não dá para uma semana, gente. Então, o ideal seria no mínimo 2 garrafas dessa para se tomar uma quantidade de 100 ml por vez, né? Eu posso tomar menos um pouco, mas há as dúvidas aí. Devemos aumentar a quantidade de água num copo, botar um pouquinho, de preferência não, porque aquela quantidade de fluido ali para não diluir tanto. Então, tem várias questões aí que a gente deve analisar. Agora, sempre tomar a água em prece, em oração. E para encerrar, lembrando a vocês, gente, divulguem o vídeo, compartilhe, que nesses momentos de Covid-19 tá difícil, viu? São muitas. Eu pensava que ia ser melhor para o canal, terminou as visualizações diminuindo. Então a gente precisa muito que esses vídeos sejam divulgados. Valeu, pessoal. Escreve aí os comentários, escreve aí as dúvidas e a gente, no possível, vai respondendo.